Chegou o momento de você quebrar esse ciclo vicioso de se afastar de Deus. Chegou o momento de você seguir pelo caminho estreito, que é o caminho da salvação. Chegou o momento de você escolher de uma vez por todas obedecer o Evangelho e seguir os mandamentos e a lei moral de Deus para que você seja aceito. E agora eu vou te dar 4 fases que Jesus explica na parábola do semeador. E se você prestar atenção, você pode romper esse ciclo e ir direto para a 4ª fase. Jesus ensinava as pessoas através de parábolas. E se você ler, abrindo a sua Bíblia aí junto comigo, Mateus 13, do 1 ao 9, você vai ler a parábola do semeador. Jesus, ele contava as pessoas de um jeito diferente através de histórias. E essas histórias impactavam, entravam na mente das pessoas com mais facilidade. E as pessoas falavam que ele ensinava de um jeito diferente. Diferente de quê? Dos fariseus, que era aquele jeito maçante. Jesus ensinava com a autoridade do próprio nome. E Jesus, tudo ele contava através de parábolas, que são histórias. Certo dia, Jesus estava cercado por multidões. Então, Jesus vindo, observando que não tinha como ele pregar no meio de tanta gente apertando de todos os lados, ele subiu num barco e começou a contar uma parábola. E ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. Então veio o sol e logo secou, porque não tinha raiz, porque a terra não era muito funda. E outras sementes caiu entre os espinhos, que logo cresceu e sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e de uma só semente produziu 100, 60 e 30. E Jesus termina: quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. Você observar com muita clareza, Jesus ele está te dando 4 fases de pessoas. E uma dessas fases são, essas 4 fases, só é fase para quem é cristão. Porque eu já estive em muitas dessas fases. Em algumas dessas 4 fases. E eu acredito que você já esteve em pelo menos uma delas. E essas fases são a sua caminhada com Deus. Assim como a cebola, que eu tiro uma casca, vem logo a próxima, tiro outra, já vem outra camada. Assim é as fases da vida. Em qual fase da vida você está na caminhada cristã? Então Jesus nos dá aqui um ensinamento muito precioso que devemos prestar muita atenção em seguir. Isso aqui, gente, é extremamente profundo, porque Jesus aqui em Mateus, você vai observar aqui em Mateus 13, conta essa história do semeador, e aqui em Mateus 13, 10 ao 17, ele fala por que as pessoas não ouvem, e em Mateus 13, do 18 ao 23, ele explica essa parábola. E eu vou passar sobre cada um desses versículos e vamos estudar e entender o que Jesus, o Filho do Criador dos céus e da terra, está querendo nos ensinar, explicando aqui essa parábola. É muito profunda e você deve observar em qual fase você está para você romper esse ciclo de uma vez por todas. Esse ciclo que te impede de prosperar na vida cristã. Esse ciclo que impede você de seguir e ouvir a voz de Deus e ter a paz que excede todo entendimento, que vem de onde? Do reino dos céus, que a paz que excede todo entendimento só vem de Deus, não vem desse mundo. Em qual fase você está? Qual fase você está na sua caminhada cristã? Acorda! O que você vai ser daqui 10, 20, 30 anos se você continuar repetindo as mesmas coisas, vai obter os mesmos resultados. Para obter novos resultados tem que seguir coisas diferentes, fazer aquilo que agrada a Deus. Você agrada a Deus com a sua vida hoje? Você já parou para refletir sobre a parábola do semeador? Se não, eu vou te explicar cada uma dessas fases, para que você entenda qual fase você está e rompa de uma vez esse ciclo. Vamos falar primeiramente da parábola do semeador na fase 1. Na fase 1, você vai observar que quando ele estava
espalhando as sementes, e as sementes querem dizer a palavra de Deus, tá? Jesus, ele começa a explicar isso aqui, ó, em Mateus 18, ele vem a explicação da parábola do semeador. As sementes são a palavra de Deus. O semeador é aquele que semeia. Então você vai observar nessa fase 1 que Jesus de cara vai explicando. Eu vou te dizer aqui, ó. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer às pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Vamos parar aqui, senão a gente vai continuar aqui lendo tudo de uma vez. Mas você vai observar que as sementes que caíram à beira do caminho são aquelas sementes que logo vem o maligno e tira. Quantos irmãos você viu que foi na igreja 1, 2, 3 vezes, cantava, participava até de grupos de oração e depois sumiu? Por quê? Satanás usou um amigo para influenciar aquela pessoa para voltar aos velhos hábitos e se afastar de Deus. Essa é a primeira fase da parábola do semeador. É a fase que logo se retira do reino. Usando o quê? O maligno usa pessoas. Deus usou muitas pessoas para libertar o povo, para pregar o evangelho, para espalhar as boas novas de salvação. Ele usou muitas pessoas. Mas o maligno também usa pessoas. Usa parentes, usa amigos, para te levar para onde? Para o caminho da perdição. E esse caminho não tem volta. Uma vez que você está no caminho de Deus e você se afasta desse caminho, você vai ser cobrado. Porque uma vez que você não sabia como funcionava o reino de Deus, não sabia que é pecado desobedecer às leis morais de Deus, você ir para o mundo e começar a cometer tudo aquilo que te afasta de Deus, você será muito mais cobrado do que o ímpio que não sabe, que não busca a Deus. Então, quando você se afasta, é pior ainda. Quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Então, essa primeira fase logo é retirado. Mas a segunda fase é o seguinte. É aquele irmão que ouve a palavra e recebe com alegria. Aquele que está no grupo de louvor, aquele que é obreiro, aquele que está na porta da igreja, recepcionando todas as pessoas e começa com aquela empolgação toda, não se afasta dos irmãos, está ali em grupos de oração, participa em ajuda humanitária. Porém, quando vêm os problemas desse mundo, as perseguições, logo se afasta do reino de Deus. Porque quando essa pessoa que recebe com alegria, ele vem para o reino de Deus, Deus começa a fazer uma limpeza na vida dela. Tirar do caminho dela tudo aquilo que impedia do Espírito Santo agir na vida dela. E começa a colocá-la no caminho estreito e apertado, que é o caminho da salvação. Você pode observar, quando você começa a seguir a Deus, o pneu do carro fura, teu patrão começa a te perseguir, os funcionários começam a falar mal de você. Ó o pastorzinho aí, ó o pastorzinho. Começa a te implicar. Os teus familiares começam a jogar conversa encostada. Porque Satanás vai usar quem está disponível. Porque a nossa briga não é contra pessoas, tá? Entenda isso. São contra os principados e potestades do mal. São contra os espíritos imundos, no qual Jesus expulsou muitos, legiões até. Então pense sobre isso. Em qual fase você está aqui? Nossa, isso aqui é tão importante, gente. De você observar que a parábola do semeador, ela tem muitas revelações para nós e também revela qual a tua fase na caminhada com Deus você está. E Jesus continua dizendo aqui, ele conta que logo após isso, as sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, que isso que eu acabei de falar para vocês. Mas dura pouco, por não ter raiz. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, que logo quando eu sou cristão, assume publicamente, já começou a perseguição. Amigos, familiares, colegas, porque o inimigo vai usar pessoas. Porque o inimigo, ele age como se fosse um leão em volta, lançando seus dardos inflamados. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, gente, Jesus continua explicando aqui a parábola do semeador. E vem as perseguições e logo abandonam a sua fé. Olha que terrível essa fase. Abandonam a sua fé. Isso é terrível. Por quê? Elas veem que as perseguições vieram
para cima delas. Falo, gente, eu comecei a seguir Jesus, começou esse tanto de perseguição. É o quê? Deus te limpando, te moldando. É no deserto que você se transforma numa pessoa melhor. E elas abandonam a sua fé como? Buscando prazeres momentâneos, prazeres do mundo, da carne, e se afastam de quem? De Deus. Porque o Deus não anda com pecado. Se quer andar com Deus, você tem que se afastar do pecado, se afastar do mal, orar, fazer jejum, buscar a Deus, glorificar Ele, independente da situação que você esteja. E vem a terceira fase. Essa terceira fase são as sementes que caiu nos espinhos e cresceu logo e sufocaram-se, porque não teve como germinar, não pegou sol, não pegou aquela terra boa, gostosa, porque já tinha muitos espinhos a sufocando. Essas são as pessoas que, quando prosperam, acham que não deve buscar a Deus. Para de participar em grupo de oração, para de louvar a Deus, não ora mais como orava, com aquele fervor, com aquela busca constante a Deus, e ele entra numa zona de acomodação, uma zona de conforto que afasta de Deus. E Jesus continua dizendo, agora eu vou explicar aqui nas palavras de Jesus, outras pessoas que são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos, ou seja, fica estagnada, não produz frutos bons. Preste bem atenção nisso. Ah, não, Mike, mas eu não vou ser rico, eu não vou buscar a riqueza, não. Se eu for rico, eu não vou entrar no reino de Deus. Gente, presta atenção. Abraão era rico ou pobre? Isaac era rico ou pobre? Jacó era rico ou pobre? José era rico ou pobre? Davi era rico ou pobre? Todos eram ricos, mas tem uma grande diferença nesses patriarcas aí. Você vai observar que houve um tratamento muito grande na vida deles para que eles não se corrompessem quando Deus entregasse para eles as bênçãos. Ou seja, eles passaram por um deserto. Só após passar por aquele deserto, aquele sofrimento que moldou o caráter deles, é que eles se voltaram a Deus por completo e Deus os abençoaram. Porque assim, o diabo dá tudo de mão beijada, mas Deus só te dá depois da tua fé provada. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Pense sobre isso. Em qual dessas fases você está? E pensa assim, mas e o jovem rico? Chegou sim um jovem rico a Jesus, e esse jovem rico disse, Senhor, o que eu faço para conquistar a vida eterna? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não terá falso testemunho contra o teu próximo. E citou os mandamentos. Ele falou, olha, peraí, eu sigo esses mandamentos desde jovem. Então Jesus fala, se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dá aos pobres. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele sabia a intenção do coração dele, ele conhece as pessoas, ele conhece eu, você e todos, cada um de nós, separadamente. E ele sabe o que o coração nosso lá no profundo tem. Todos os desejos, os maus pensamentos, o que você fala com a boca porque está cheio o coração. Porque Jesus fala, você será julgado também pelas tuas palavras. Ou você será julgado ou justificado. Voltando aqui no jovem rico, ele saiu triste porque ele tinha muitas posses e Jesus olha para os apóstolos ensinando eles e fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, por que Jesus disse isso, sendo que todos os patriarcas eram ricos? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria mostrar para os apóstolos que não é porque a pessoa tem posses ou riquezas, porque Deus abençoou todos os servos dele com isso, mas sim por amor ao dinheiro. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, você perderá a sua alma. Você não entrará no reino dos céus. Busque a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Então Deus já está te fazendo aqui uma promessa. E olha que profundo que é a parábola do semeador. E olha, não vamos andar muito longe, não.
Eu falei de Abraão, Isaac e Jacó, que eram ricos, né? Mas vamos voltar no tempo de Jesus e até do jovem rico. José de Arimateia era seguidor de Jesus, e ele, voltando de um trabalho, viu Jesus crucificado e, arriscando a própria vida, chegou a Pôncio Pilatos, usando a influência que ele tinha. Você me libera o corpo de Jesus para mim enterrar ele? E Pôncio Pilatos, respeitando aquele homem, que era um comerciante muito bem sucedido, rico, liberou o corpo de Jesus. Então foi lá, pegou ele e o enterrou na pedra recém-cavada, novinho, que tinha acabado de comprar, para Jesus. Um homem com muitas posses para enterrar o próprio corpo, para o próprio sepultamento. Então você observa que ali Jesus está condenando o amor ao dinheiro. Mas se você colocar isso à frente, os prazeres e as preocupações desse mundo, vai sufocar a palavra e não produz frutos. É o que a terceira fase produz. Já a quarta fase, gente, essa é a melhor fase. Essa é aquela que a gente tem que lutar com unhas e dentes para conseguir. Porque o reino de Deus é conquistado à força. É com muito sofrimento. Mas Jesus diz que o fardo dele é leve e a paz que excede todo entendimento vem. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas, diz Salmos. Então você tem que pensar que Jesus veio e morreu por mim e por você, para que a gente chegássemos a Deus através dele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não se chega ao Pai a não ser pelo Filho. E não se conhece o Pai se não conhece o Filho. Só Jesus é o caminho. Então pense sobre essas fases. Na quarta fase é a melhor, e a quarta, Jesus diz aqui, vamos lá falar sobre ela, nas palavras de Jesus. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem as mensagens e seguem e produzem uma grande colheita. Uma 100, outra 60 e outra 30 vezes por uma semente. Gente, presta atenção nisso aqui. Eu vou voltar aqui que depois tem uma parte importante aqui para a gente relembrar. Você é a semente que foi semeada em boa terra. É aquela semente que dá frutos. Porque a árvore que não dá fruto será cortada, é o que a palavra de Deus diz. Você dá frutos no reino de Deus. Você está na primeira fase, que foi levada logo pelo maligno. Na segunda fase, que logo com os problemas chegou, já abandonou a Deus. Na terceira fase, que por causa das riquezas e os prazeres e as preocupações desse mundo abandonaram a Deus. Ou você está na quarta fase, que uma semente produziu 100, outra 60 e outra 30. Porque o homem bom, olha o que Jesus fala, do bom tesouro do seu coração boas coisas trazem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração más coisas trazem. Não se pode a árvore boa produzir frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Portanto, pelo fruto se conhece a árvore. Gente, a analogia aqui das fases do cristão, não a fase do ímpio, porque a fase do ímpio é o perpétuo. Só o cristão que entra nessas fases, ele pode romper de um minuto para o outro, se ele decidir de uma vez por todas, vou seguir Jesus, vou deixar esse mundo para lá e vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para que ele me sustente, me guia e me dê sabedoria e me tire das armadilhas que o Satanás coloca no meu caminho. Qual das fases você está para você decidir de uma vez por todas romper e seguir o caminho com Jesus? Porque, se você voltar na palavra de Deus aqui em Mateus mesmo, em 13, do 10 ao 16 aqui, Jesus fala que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, assim se cumpre a profecia de Isaías. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem são as pessoas da semente do caminho. As pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem com alegria são a segunda fase, que as sementes que caíram entre as pedras. As pessoas que ouvem a Deus e começa a seguir ele, e logo que cresce é sufocado, que caiu nos espinhos. E as pessoas que ouvem a Deus e a semente cai em terra boa, e uma produz 100, 60 e 30 por um, são as que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Jesus ainda afirma: aquele que me ama obedece às leis morais de Deus. Você está hoje seguindo as leis morais de Deus e colocando Jesus e o nosso Criador dos céus e da terra como primeiro lugar na sua vida, para que as demais coisas sejam acrescentadas? Em qual dessas fases você está para decidir de uma vez por todas rompê-las? Porque aqui a palavra de Deus diz
que eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem. E assim se cumpre a profecia de Isaías. Eles vendo, não querem saber. E ouvindo, não quero saber também. E assim o coração deles endurecem e se afastam de Deus. Esse é o ímpio. É aquele que não quer saber de Deus. Ele está no loop infinito, ele está no perpétuo. Ele nem sequer entra nas fases, porque a fase, a gente pode andar nela por um tempo, mas a gente pode romper e seguir com Jesus. Que ninguém é perfeito, porque o perfeito morreu por mim e por você na cruz, que é o nosso Rei e Mestre Jesus. E você vai observar nessa parábola que Jesus, ele fala do maior para o menor, dos 100, 60 e 30. Por quê? Porque ele diz que quem tem muito, muito receberá. E quem tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Cuidado, porque esse aqui é muito profundo, a parábola do semeador. Em qual dessas fases você está para você romper hoje ainda? Para você seguir com Jesus na caminhada, no caminho estreito? Porque quando você segue a Jesus, você vai entender que você vai pegar o teu barco, vai virar ele contra a maré e vai começar a remar contra a maré. E é difícil. Imagine você remar contra a correnteza. Porque o mundo todo caminha para um destino e você está caminhando ao contrário dele. É isso que você faz quando você começa a seguir Jesus. Mas não se preocupe, porque o fardo dele é leve. Em meio a todo o caos que tiver, ele vai cuidar de você e vai te dar a paz que excede todo entendimento. Maico, como isso? Onde que tem isso na Bíblia? Preste bem atenção em Daniel. Em Daniel, o rei Nabucodonosor levou ele como escravo, cativo. Ele conseguiu notoriedade, virou um dos sábios dele. Passou ele, viu o neto dele, ele continuou ainda em status de poder e Deus cuidando dele. Veio a Pérsia, ele continuou, e os medos. Então pode passar reinos, pode passar o que for, que Deus ainda cuida, mesmo no meio dos seus inimigos. Ele proverá. O próprio Apocalipse diz que vai levar a noiva para o deserto e a sustentará. Então creia, receba essa palavra, decida de uma vez por todas quebrar uma dessas fases e ir direto para a quarta fase, que é aquela semente que produz de 100 por 1. Porque embora vivemos na carne, como diz Paulo, não militamos segundo ela. Pense sobre isso, que essa palavra toque profundamente o teu coração e você pode ser um semeador dessa palavra, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, se inscrevendo no canal, marcando o joinha para que tenha relevância para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Para você também ser um semeador da palavra de Deus, ser uma semente da palavra de Deus. Deixa eu orar por você, para que o nosso Senhor Jesus te ilumine, guie os seus passos e seus caminhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti te rendo graças, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a causa de não sermos consumidos, que ela se renova toda manhã. Meu Senhor Jesus, caminha com cada um desses meus irmãos que está ouvindo essa palavra que eu estou aqui semeando no coração delas. Ajude-as a romper uma dessas fases, caso uma delas esteja entre a primeira, a segunda ou a terceira, para que vá direto para a quarta fase. Meu Rei Jesus, que eles caminham reto, sem desviar, nem para a esquerda nem para a direita, mas reto nos teus caminhos, na luz da tua palavra, para que sejam renovados espiritualmente, renascidos em Cristo Jesus, voltando ao único caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, para que se voltem ao Pai. Meu Rei Jesus, eu peço, tenha misericórdia de cada um desses irmãos. Provê emprego ao desempregado, provê saúde aos doentes, Pai. Provê a paz aos aflitos. Meu Rei Jesus, encaminha cada um deles para o teu reino, para que a paz que excede todo entendimento habite no coração deles. E para que nenhuma ansiedade, nenhum mal, nenhum plano do inimigo, nenhuma armadilha de Satanás recaia sobre alguns dos meus irmãos, ou nenhum deles que estão aqui me ouvindo. Meu Pai, abençoa cada um. Meu Pai, coloque no coração deles o desejo ardente de te servir, para que as sementes do teu reino se espalhem por toda a terra. Toda criatura fica sabendo da tua palavra, para que a gente povoe os céus com irmãos em Cristo Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, seja quebrado qualquer obra de macumbaria, oração contrária lançada sobre os meus irmãos que estão me ouvindo aqui, em nome de Jesus. Que aquele que está doente receba a cura em nome de Jesus.
Que aquele que precisa hoje de um emprego receba uma vaga de emprego em nome de Jesus. Abra portas que estão fechadas em nome de Jesus, Pai. E que o teu evangelho cresça, Pai. E que o teu nome cresça, meu Rei Jesus. E o meu nome diminua, porque maior é aquele que eu sirvo, que é o meu Rei Jesus e o meu Pai, o Criador dos céus e da terra. E enche cada um desses meus irmãos com teu Espírito Santo, para que a paz que excede todo entendimento recaia sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Receba essa palavra. Que ela entre no seu coração, transforme a sua vida e te leve para uma caminhada reta nos caminhos de Deus e do nosso Rei Jesus. Compartilhe, curta e eu te vejo no próximo episódio.